disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aí você corre lá no verso 14, que diz assim: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Isso é milagre. Amém? Então eu queria hoje apresentar para vocês 2 personagens bem distintos um do outro. A escrava e Naamã. São 2 temperamentos completamente diferentes e 2 autoestima completamente diferentes uma da outra. Se a gente divide a autoestima, a gente tem o que os estudiosos dizem, né? Que a gente tem uma baixa autoestima, ou uma alta autoestima, ou uma boa autoestima. Existem 3 nichos para você se encaixar. Ou você tem uma baixa, uma boa ou uma alta autoestima, que é aquela pessoa que realmente não se cabe nela, né? Tudo bem, vamos começar pela baixa. Então, a baixa autoestima, ela é o quê? A pessoa nunca é o suficiente, ela nunca tem o suficiente e ela nunca faz o suficiente. Tem e faz. Ela não se contenta nunca. O problema dela, ela se torna escrava dela mesma. Tudo que você pensar que ela pode fazer, ela faz e não dá certo. Sabe essas coisas, eu até coloquei isso no Instagram, que às vezes a gente vê 10 passos para elevar a autoestima, né? 5 frases para você falar todo dia de manhã. Virou moda uma época um livro que era não sei o que da manhã, para você fazer aquilo de manhã. Gente, aquilo foi moda, acabou. O que aconteceu com aquele povo? Se mataram? Porque isso tudo é efêmero, passa. Eu gosto da pastora Helena, que ela compara essas artimanhas, que é super válida, né? Eu já fiz isso, inclusive. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não entender a palavra de Deus e o que Deus pensa sobre nós e sobre a nossa autoestima, ela vai ficar como aqueles homens, lembra aqueles balões, aqueles homão assim de posto de gasolina? Que tinha o ventilador assim, daí ele ficava assim, lembra? Daí desligava, o que acontecia? Daí ligava de novo, ele erguia. Daí acabava, desligava, tirava da tomada, ele... Isso que acontece quando a gente fica nessas práticas. A gente fala 3 frases no espelho toda manhã, um dia. No dia seguinte, você acorda atrasada, não dá tempo, o que acontece? À noite você chora, você não se ama mais, nada fica bom, nada serve, vira aquela nhaca de novo. Porque é como o balão do posto. É só por um tempo. Quando passa o efeito, aquilo murcha, aquilo acaba. E você vai literalmente fazendo igual o homem do posto, o balão do posto. Vai caindo, se desmanchando. É isso que acontece quando a gente começa a massagear demais o nosso ego. Quando a gente começa a querer entender sobre a nossa autoestima, querer elevar demais a nossa autoestima, sem ir na fonte que é Jesus. Quando a gente começa a usar esses outros caminhos, a gente fica como o balão do posto. Uma coisa passageira. E a pessoa que ela tem essa baixa autoestima, ela nada mais é do que uma pessoa orgulhosa, acredita nisso? Porque olha só, o orgulho, ele é uma das características do orgulho, é quando você se coloca no centro. Então, você é uma pessoa orgulhosa, você está ali no centro de tudo. E a pessoa que tem baixa autoestima, ela está no centro de tudo. Porque ela só pensa nela. Ela só pensa na autoestima dela. Porque eu. Porque eu não estou bem, porque hoje eu não acordei bem, porque amanhã eu não sei o que é bem. É tudo no eu. Quem sofre dessa baixa autoestima, ela corre um risco de se tornar uma pessoa que se vitimiza o tempo todo. Que tem dó o tempo todo de si mesmo. E ela não se contenta com isso, porque ela quer que todo mundo tenha igual. Então, ela quer que todo mundo saiba que ela está com a autoestima baixa. Ainda que ninguém vai conseguir resolver. Porque o que todo mundo fala, lembra? Não vale de nada. Mas, ainda assim, ela faz tudo para chamar a atenção. Do marido, dos filhos, dos parentes. E é uma pessoa com uma baixa autoestima desse jeito, crônica desse jeito, ninguém aguenta caminhar. Porque você fala que a amada está bonita, ela não acredita que você vai falar de novo. Você vai tendo preguiça dela.
Daí essa pessoa, além de ficar com a baixa autoestima, ela fica sozinha, isolada. Então a gente precisa entender, que é difícil ouvir, né, gente? Desculpa. Que essa autocomiseração que vira essa baixa autoestima, nada mais é do que um culto a nós mesmos. É um culto a nós. A gente está sempre no meio, no centro de tudo. Se a gente não for notada, pronto, acabou, vou embora, já era. E hoje nós vamos conhecer uma personagem, que é a escrava de Naamã, que ela tinha tudo para ser essa pessoa que a gente está falando. Tudo. Olha só, depois vocês leem em casa, para eu não perder meu horário aqui. Capítulo 5 todo, tá? Mas a história vai dizer o quê? Que ela foi uma menina, a Bíblia não dá nem o nome para ela. Pensa. Já se sentiram assim que a pessoa não... Ela quer te desprezar tanto que ela não fala teu nome? Eu fui por muito tempo, gente, filha da Dalva e a mulher do Neto. Eu ainda sou os dois, mas as pessoas não conseguiam falar a Juliana. Né? Parecia que não saía a palavra, o nome. Essa escrava, nem o nome dela a Bíblia traz. Para começar, ela era uma escrava. E ela estava... Como que ela surgiu na casa de Naamã? Ela foi retirada de despojo de guerra. Sabe o que é despojo de guerra? Alguém aqui já assistiu série de guerra? Não, as irmãs estão crentes, né? Eu assisto às vezes, gente. Tem uma série que chama The Last Kingdom. Essa série ajuda muita gente a entender o Antigo Testamento da Bíblia. Porque é uma série de guerra. E eles viviam constantemente em guerra. E numa dessas guerras, que a Síria ataca o povo dela. Ela é uma israelita, ela é descendente de Israel. E lá em Israel, eles pegam ela e traz ela como escrava. Num despojo de guerra, despojo seria como se fosse uma recompensa de quem ganhou a guerra. Eles saem catando tudo. Ouro, prata, dinheiro, gente, mulher, criança, homem, eles matam. Mas criança eles pegam. Então, sai nessa rapa toda. Nessa rapa, essa escrava foi pega e colocada para trabalhar com a mulher de Naamã. Quem que era Naamã? Naamã era um comandante do exército. Um cara muito importante. Um comandante de um exército que tinha ganho várias batalhas, inclusive a dela. E ele coloca ela para servir a esposa. Sabe aquelas... a mulher do chefe que tem a escrava ali o tempo todo a serviço dela? É essa escrava, é a menina que não tem nome. E quando a Bíblia fala menina, só para a gente entender o contexto da história... Quando a Bíblia está traduzida do hebraico, menina, a mulher está no máximo com 15 anos. Ela está entre 11 e 15 anos. Por isso que chama menina. Depois ela passa a ser mulher. Então ela era, vamos colocar aí, 13, 14 anos, escrava de um cara, na casa de um cara que tinha matado todo o seu povo. Olha o tanto que ela era vítima. Ela tinha visto injustiça, derramamento de sangue inocente. E ela não serviu como escrava na sua terra. Ela estava na Síria, outra terra, outra cultura. Pensa, você viu, talvez ela viu o pai, a mãe morrer, os irmãos. Ela é separada disso tudo, dessa terra. Com 12, 13 anos, a gente já tem memória. Com 12 anos, namorava, inclusive. Então, ela viu tudo. Ela não era uma criança que daí ela cresceu, não. Ela foi pega, escrava, menina. Nessa faixa de idade. Essa menina, gente, ela tinha tudo para ser essa nhaca que a gente estava falando até agora. Da baixa autoestima. Porque eu fui tirada da minha mãe, porque mataram meu pai, que agora eu tenho que servir essa mulher, porque agora a minha religião aqui eles não acreditam, porque eu estou em terra estranha, outra, como que fala? A língua, eu estou numa terra estrangeira, servindo como escrava. Ela tinha tudo para ser um mimimi. Vítima o tempo todo. Vítima da sociedade, vítima da vida, vítima das circunstâncias. Ela sim tinha motivos para ter uma baixa autoestima. Mas ela tinha algo que talvez você vai receber hoje aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia que ela não era uma escrava, ela estava uma escrava. O que faz toda a diferença. Ela sabia que ela estava numa terra estranha, mas ela era de uma terra abençoada. Ela sabia que ela pertencia ao povo escolhido, ao povo separado.
Sabe o que ela sabia? A identidade dela. Sabe o que destrói a nossa baixa autoestima? Quando a gente descobre a nossa identidade. Essa escrava sabia quem ela era. Ela sabia a identidade que ela tinha. E mesmo tendo todos os motivos para ser uma nhaca, de baixa autoestima e dar um trabalho danado, ela reagiu com bondade. Porque o texto vai dizer que Naamã, esse cara todo poderoso aí, ele estava com uma doença. E algumas versões nem fala que é lepra. A versão que eu li aqui fala lepra, mas a gente imagina que seja lepra porque era a doença mais popular na época. A doença que estava ali em pandemia naquela época. E ele estava, lepra naquela época, caía ouvido, nariz, cheirava mal. Imagina, o homem podre por dentro. Lá fora ele era todo pomposo, ele era o comandante, o general. Mas dentro de casa a escrava via que ele não estava bem, que ele estava doente. Pensa se é eu e você, se a gente não envenena a comida dele para terminar de morrer. Já está morrendo mesmo? Agora vou o quê? Castigar ele, né? Ele não vai nem saber, não tinha nem autópsia na época. Envenena, já estava doente, morria, acabava o problema. Mas essa escrava, a identidade que ela tinha em Deus, não permitiu que ela fizesse isso. E ela chega, então, com muita educação, com muita gentileza, até a senhora dela, e diz: olha, senhora, que foi onde a gente leu, se o meu senhor... Olha só, ela reconhecia o cara que trouxe ela de escrava como senhor dela. Se o meu senhor procurasse o profeta na minha terra, ele seria curado dessa lepra. Olha que autoestima boa. Autoestima equilibrada. Autoestima que não deixa dominar. Ela age a tudo que ela passou na vida dela, aos poucos anos que ela tinha de vida, com bondade. Com o cara que causou esse mal para ela. Olha a profundidade dessa menina. Olha o que uma menina sem nome, escrava, ensina para a gente hoje. Porque fazer para quem a gente ama, para quem nos serve, é fácil. Agora ama e faz um troço desse para quem te fez mal. Para quem te tirou da sua terra e ainda te fez escrava. Essa menina fez. Essa menina reagiu. Essa menina não levantou um monumento à sua dor. Porque tem gente que faz da catástrofe da vida um culto. Lembra de Noemi, a sogra de Ruth? Ela levantou um monumento à dor dela. Noemi significava felicidade, ela quis que chamassem ela de Mara, de amarga. Ela mudou o nome dela. Só para dizer, eu sou uma mulher amarga, eu perdi meu filho, meus 2 filhos, meu marido. Estou aqui falida em terra estranha. Isso é um culto à dor. Tem pessoa que faz da catástrofe da sua vida, que na nossa vida nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por luta, mas a pessoa, ela cultua aquilo. Aquilo passa a ser o direcionador da vida dela. Esses dias eu li algo muito interessante. A nossa vida é regida por lágrimas. E a gente precisa entender isso. A gente nasce chorando, porque se a gente não chorar, o médico dá uma palmadinha para chorar. Então a gente nasce chorando, passa a vida chorando. Chora por amigo, por inimigo, chora porque está feliz, chora porque está triste. Já viu gente que chora porque está feliz? Chora, passa a vida chorando. E morre cercado de choro. Você não é a última das sofredoras. Você não é. Todo mundo passa por isso. Todo mundo aqui nasceu chorando, amém? Todo mundo já chorou alguma vez, amém? E nós iremos morrer cercadas por choro. Nem que for de alegria alguns, né? Mas vamos morrer cercada de choro. E isso precisa ser uma coisa não natural na nossa vida, mas não pode ser um monumento. A gente não pode prestar um culto diário a isso. E essa menina não reagiu a tudo o que aconteceu na vida dela de ruim como a sua bússola. Ela sabia o Deus que ela tinha conhecido, ela conhecia o profeta. Ela sabia como ia ser. Ela sabia de onde ela era. Entende o que essa escrava hoje ensina para mim e para você? E eu quero ler com você, que eu disse que a gente ia lendo, né? No verso 3, aí ela diz, né, para a senhora dela, se o meu senhor procurasse o profeta, tal. No verso 4, Naamã
foi contar ao seu senhor, ou seja, para o rei, né, porque ele tinha um superior, o que a menina israelita dissera. Essa menina já passa a tomar outra proporção. Ela já está na boca do rei, ela já está na boca do comandante. Olha só o que uma ação de bondade fez com ela. Ela já não é mais a mesma. Aí o rei, verso 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Só um parênteses, isso daqui existe até hoje, porque a gente acredita que a gente compra bênção, né? Que a gente compra milagre. Mas existe um princípio aqui também, um princípio de honra de Naamã. Antes dele receber a cura, ele já preparou a oferta dele. Olha isso. Antes de ir, ele preparou. Verso 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: eu por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Pronto, já virou outra confusão aí. Então, aqui a gente já conhece uma outra face da autoestima. Porque Naamã era um cara que tinha a autoestima elevada. Que é aquela que a gente no começo falou, aquela autoestima insuportável. Que a pessoa se acha. Que é outra pessoa que morre isolada, porque ninguém aguenta. Tudo dela é melhor, tudo ela sabe. Ela é incapaz de aprender uma coisa nova, porque ela já fez vários cursos na Europa sobre aquele assunto. Então, ela é uma pessoa com uma autoestima que não existe. Não existe, ninguém aguenta. Naamã era tipo esse cara. Até mesmo porque a posição dele pedia. Vocês já viram um comandante do exército tímido, com uma autoestima baixa? Pensou ele falando para o exército dele: vamos invadir ali e matar 800 homens, se vocês quiserem. Não, eles são todos Bolsonaro, né? Todos valentão, bocudo, metido, não é? Eles são, está neles isso, até a posição deles pede isso. E Naamã não era diferente, ele era o comandante do exército. A gente vai ver que no texto, por várias e várias vezes, o texto vai enaltecer a posição dele. O oficial do exército. Na carta que o rei da Síria manda para o rei de Israel, está dizendo isso. Está aí o meu oficial. Eu quero que o cure da lepra. Então, Naamã tinha uma autoestima insuportável, trabalhadíssima. Agora, olha o que acontece com Naamã. A primeira lambada que ele toma é do próprio rei de Israel, que rasga suas vestes. Isso quer dizer que ficou bravo, achou aquilo um absurdo e disse: eu, por acaso, sou Deus. Vou dizer para você, você vai viver ou você vai morrer. Está vendo? A Síria quer confusão de novo. Eles querem guerra de novo. Gente, Naamã ficou com a cara no chão. Falou: o quê? Eu, rei, eu comandante, oficial do exército. Ele foi com uma trupe atrás dele. Ele não foi sozinho. A gente vai ver isso no texto, que tinha uma comitiva atrás dele, até para levar tudo isso. Mas chegou lá, para o rei de Israel, ele não era nada, nada. Verso 8 diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgou as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Porque o profeta não era o rei de Israel, era Eliseu. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Um cara com uma autoestima trabalhada já pensou o quê? Até que enfim alguém vai me reverenciar, né? Até que, enfim, alguém vai me honrar nessa terra. Já vou com todo mundo para a casa de Eliseu. Olha a outra lambada que ele leva. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Gente, Eliseu não saiu de casa para falar com o cara. Olha isso. Ele não saiu. Eu imagino que Naamã criou uma expectativa enorme sobre aquilo. Enorme, porque ele já tinha dado com os burros na água com o rei. Daí veio uma outra esperança, que quem tem autoestima elevada não aceita ser desdenhado desse jeito.
O quê? Eu fui lá, ela nem postou que eu fui. Eu fui lá, ela nem me mencionou no store. Logo eu. Já viu? Pessoal, elas ficam bravas, porque elas se acham. Foi isso que aconteceu com Naamã. Ele achou que ia chegar lá, o rei ia fazer um store, pôr no Instagram, né? Eliseu, então, ia armar uma tenda para ele, receber ele com todo... Recebeu nada, mandou um mensageiro. Vai lá e manda ele se lavar 7 vezes. Porque quem tem autoestima muito elevada, Deus nunca vai humilhar você. Isso é uma verdade. Mas Ele vai te tornar humilde. São coisas completamente diferentes. Já viu aquela expressão quebrar as pernas? Uma das fontes dessa expressão quebrar as pernas é realmente quebrar as pernas. Quando ovelha, sabe ovelha? Animal, não nós, é ovelha mesmo. Quando tem o rebanho, eles têm que andar tudo juntinho. Quando tem uma ovelha que se acha demais, que ela tem autoestima elevada demais, ela vive fugindo, ela pula a cerca que não pode pular, tá todo mundo indo para cá, ela vai para lá. Sabe aquelas ovelhas tristes? O que é uma técnica milenar da zootecnia que eles fazem até hoje? O pastor, com muito amor, pastor da ovelha, né? Com muito amor, com muito carinho, vai lá nessa ovelha e quebra a perninha dela. Vocês sabiam disso? Aí ela fica esperta. Dela, eu vou ficar aqui, não vai quebrar as outras 3, né? Então ela fica mais domadinha. Ela realmente volta para o eixo. Deixa de ter aquela autoestima insuportável e começa a entender que entre ela e as outras ovelhas não tem diferença nenhuma. Ela é igual a todo mundo, ela tem que obedecer onde o pastor mandar ir. Se o pastor mandou ir para lá, vai todo mundo para lá. Porque se você for para cá, você vai quebrar as pernas. Literalmente quebrar a perna. O que aconteceu com Naamã foi uma quebradeira. Vocês vão ver que várias vezes foi quebrada a perna de Naamã. E isso acontece quando a gente fica com aquela história de trabalhar autoestima, porque autoestima. Daí muda o cabelo, vai no Primor e faz um monte de coisa no cabelo. Tem um dia de princesa, sai de lá. 2 dias depois, gente, acabou. Continua indo, tá, amada? Mas vai lá, mas leva Jesus junto. Porque senão acaba, aquilo vai embora. É efêmero. O que é efêmero? Passa. Passa. Naamã, então, chega lá para o rei não dá bola para ele vai lá para o profeta dá menos bola ainda, manda um mensageiro. Ainda o rei rasgou as vestes, né? O Eliseu nem isso fez, mandou alguém falar lá com ele. E existe algo interessante aqui nesses 7 mergulhos que ele tem que dar. Naamã era de uma terra, gente, que tinha muitos rios lindos. Transparentes, água cristalinas, queda de água, gruta, pensa, era um negócio maravilhoso. E já em Israel, o Rio Jordão é um rio parado, de lama, turvo. Ele ficou indignado, ele falou, você me tirar da minha terra, da onde tem todos aqueles rios, para vir mergulhar aqui 7 vezes? Que audácia, logo eu, com a autoestima toda elevada. Eu acho, pensando nesse texto, né, eu lembrei, lá em Frutal, cidade do meu marido, tem um rio. E o Neto falava a vida toda desse rio, gente, que era maravilhoso. Até esqueci o nome, gente, do Pântano. Que era lindo, pântano, porque eu cresci no pântano, e a gente mergulhava no pântano. Daí um dia a gente lá, eu falei, vamos conhecer o tal do pântano. Pensa num lugar horroroso. Uma tripa de uma água assim, no meio das canas. Falei, onde que isso é bonito? Plantação de cana não é bonito, cheira, né? Forte, tudo sujo, uma água feia. Falei, não acredito que você me trouxe, eu achando que eu ia chegar na Lagoa Azul aqui, você me trouxe nisso. Eu brinco com ele que era onde o profeta mandou Naamã mergulhar, um rio daquele. Ele ficou indignado, ele ficou muito bravo por conta da autoestima dele. Olha só, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Mas Naamã ficou indignado, é essa palavra que a minha versão diz aqui. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber,
Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco, que é a terra dele, melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me lá neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso, bravo. Quando a gente põe uma amada no lugar dela, a primeira reação dela é ficar brava. Ela não aceita. Ela não entende que Deus está corrigindo. Ela não entende que Deus está ensinando. Ela fica brava, ela quer fazer do seu jeito, porque o que Naamã queria aqui era fazer do seu jeito. Tá bom, eu até mergulho, mas lá, né? Não aqui. E quantas vezes Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está corrigindo, Deus está orientando, Deus está nos educando, nos alinhando, e a gente até quer, mas do nosso jeito. Não tem conversa. Não tem jeitinho brasileiro. Para a ordem de Deus, não tem. Mas os seus servos de Naamã, disseram a ele: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que lave e seja purificado. Aqui nesse verso 13, ensina uma coisa para a gente não pode andar sozinho. A gente precisa ter umas amigas assim, que quando a gente está brava com uma situação, elas colocam a gente de volta no lugar. A nossa mente começa a ir para uns lugares trash, e a amiga volta a gente para a casinha. Aqui no caso de Naamã, eram os próprios servos dele. Ele devia ser um cara bom, porque eu acho interessante que aqui eles chamam ele de meu pai. Então, apesar dele ser um comandante, ele não devia ser um cara cheio de marra. Porque eles chamavam ele de pai, tinha um amor ali. Essa palavra nos remete a amor. A gente não chama qualquer um de pai. Existia amor deles, e eles ali convenceram. Poxa, se é só isso, faz isso. Mergulha. E ali é onde a gente leu no começo, assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como de uma criança. Uma lepra que já estava podre, cheirando mal, caindo as coisas já, se torna uma pele de uma criança. Mas aqui a cura de Naamã, que é onde eu quero chegar com você hoje, ela não é só externa. Porque o nosso externo é só a testificação daquilo que Deus já fez lá dentro. Deus, ele tem interesse em curar a nossa autoestima. Seja ela baixa, a que ninguém merece, ou a autoestima alta, que também ninguém merece. Deus tem interesse em curar a nossa autoestima. Deus tem interesse em alinhar a nossa autoestima. Ele tem interesse nisso. É dele, é do caráter dele, é da bondade dele. É um atributo dele de se preocupar com o que você sente. Então não precisa pensar, poxa, eu sou aquela, a Juliana parece que ela estava comigo no banheiro, que ela falou igualzinho eu falo. Agora eu corto os pulsos. Não. Deus tem interesse em consertar isso, em alinhar isso. Ele se importa com o seu sentimento. Por mais que ele seja equivocado, ele se importa com o seu sentimento. Eu acredito, a palavra que o Senhor tem soprado esses últimos meses no meu ouvido é maturidade. Eu acredito numa geração de mulheres maduras que Deus tem levantado. Uma maturidade que é vinda do Senhor. Eu acredito numa geração de mulheres que Deus tem levantado no mundo todo, na nossa nação, mulheres empoderadas pelo Espírito Santo. Não é esse empoderamento feminino descabido, é o empoderamento feminino real. Aquilo que Deus tem para nós, de sermos princesas, de sermos filhas. A gente não pode mais aceitar nada menos do que filha. Eu sou filha do Senhor. Eu sou filha do Rei. Nada menos que isso eu vou aceitar. E eu acredito numa geração de mulheres maduras que não tem problema com autoestima. Que nem se acham e nem não se acham. É uma mulher equilibrada. E eu tenho certeza que grande parte dessa geração está aqui dentro dessa sala hoje. Porque vocês virem aqui numa quinta-feira à noite para falar disso, para falar sobre isso. E quando a gente continua lendo o texto, aqui minha bateria acabou.
Eu vou ler na minha outra versão aqui. E ele voltou à casa do homem de Deus com a sua comitiva, parou diante dele e disse: agora eu tenho certeza de que não há Deus em nenhum outro lugar além de Israel. Olha isso, ele já estava deixando de ser o cara que ele era. A conversão dele foi de fato de dentro para fora. Por intermédio de quem? De uma escrava. Por intermédio de uma escrava. Agora ele confessa com a sua boca: não existe outro Deus além do Deus de Israel. Não existe outro Deus que faça um milagre como eu testifiquei, como eu vivi na minha pele. Não existe outro Deus. Isso quem está falando é Naamã. O cara que é orgulhoso, que é prepotente, que se achava que todo mundo tinha que dar banquete para ele. É ele que está dizendo. E no texto a gente vai ver a preocupação que ele tem em agradar esse Deus. Porque ele começa a insistir para Eliseu aceitar as ofertas dele. Aceita, eu trouxe tantos quilos disso, tanto de roupa. Aceita. E Eliseu diz: não, vá em paz, fique em paz, não precisa. Não quero, não vou aceitar. E ele então suplica para Eliseu que deixe ele levar uma muda de terra, daquela terra de Israel. Porque ele diz o quê? Senhor, profeta, eu estou preocupado porque de vez em quando o meu senhor, né, o meu rei, ele vai prestar os cultos aos ídolos dele e aos deuses dele e eu tenho que ir junto. Olha, já é outro Naamã. A idolatria já foi quebrada do coração dele. Ele já passa a reconhecer que só existe um Deus. Ele já passa a experimentar que existe só um Deus. Tudo por conta da escrava. Então o profeta diz para ele: vai em paz, não precisa se preocupar, pode levar a terra. Vai testificando que só existe um Deus em Israel. O Deus Todo-Poderoso. Ali naquele momento, toda aquela autoestima elevada de Naamã é convertida ao Senhor. Porque a palavra conversão é isso. Já pegou uma coisa errada no GPS? O que ele fala? Faça a próxima conversão. Volta para o caminho. Literalmente é isso. Naamã ali estava sendo convertido. E não só a pele, mas o coração dele. Ele já estava entendendo quem era Deus, quem eram os ídolos, o que de errado na terra dele fazia. O cara volta outro para casa. Volta outro, ele volta um homem curado, um homem sarado. E não um homem todo cheio de pus por dentro e por fora. Porque a autoestima elevada, ela te deixa com pus. Ela te corrói por dentro. Porque você não consegue realmente aprender nada com ninguém, porque você acha que não precisa. E você vai se enfiando num mundo pequenininho, só você, de solidão. Então, eu não sei, poucas de vocês eu não conheço pessoalmente. Mas eu não sei onde você se enquadra hoje. Se é numa história como a da escrava, numa história trágica, que você tem tudo para ter realmente essa autoestima baixa. Ou se você já tem tudo para ser insuportável, porque você já é uma comandante, não sei das quantas. Não interessa se é um ou se é o outro. O que interessa é que o Senhor quer converter o teu coração. Ele tem interesse nisso. Ele quer corrigir o teu caráter, a tua conduta. E como a escrava fez, não tem como ser diferente. Não tem como a gente ser curada sem ajudar a curar alguém. Não tem como. Juliana, eu sofro muito de uma autoestima baixa. Vai ajudar alguém. O que você precisa é de umas coisas para fazer. Vai ajudar um orfanato, vai recolher roupa, vai arrecadar alimento, vai fazer alguma coisa, ocupar a mente. Foi o que a escrava fez. E ela me faz, eu lembro na hora do que Deus fez com Jó, porque lá em Jó 42:10, o que a Bíblia diz? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, tudo o que ele tinha antes era restituído. Eu fui curada quando eu ajudei uma amiga. Era o meu momento de luto. Era o meu momento que eu precisava realmente me colocar em quatro paredes e só chorar. Mas o Senhor me curou ajudando outra pessoa. Só existe uma forma de você ser curada dessa sua história trágica de vida e dessa autoestima toda conturbada que você tem. Ajudando alguém.
Não foi à toa que nós pedimos o lápis de cor. Que você se moveu para isso. Eu preciso levar algum item, alguma coisa. Eu preciso dar alegria para alguma criança. Quando a gente estende a mão para alguém, Deus estende a mão dele para nós. Porque o princípio de Jesus é servir. Ele não se fez homem para outra coisa a não ser servir. Ele veio à terra, ele se humilhou sendo homem. Pensa, ele deu, gente, se tornar homem. Ele veio, andou nas ruas como todo mundo. Ele teve fome como todo mundo. Ele teve frio como todo mundo. Ele teve vontade como todo mundo. Ele chorou. Jesus chorou como todo mundo. Lembra que é o líquido que rega a vida? Do começo ao fim? Jesus chorou. E ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos, ele se entregou na cruz por mim e por você. E quando a gente diz assim, eu quero me tornar uma talmidim do Senhor, uma talmide de Jesus, é ser uma imitadora de Jesus. É se doar como Jesus se doou. É fazer como essa escrava fez, tendo todos os motivos do mundo para se vingar, ela ajudou alguém. Tendo todos os motivos do mundo para ser uma vítima da história dela mesma, ela reagiu ajudando alguém. Você precisa fazer algo por alguém. Existem pessoas do nosso lado precisando. A escrava não precisou ir para a África. Nada contra quem vai para a África, porque eu morro de vontade de ir. Mas a gente não precisa. Tem um monte de África aqui em Valinhos, sabia? Um monte. De criança passando fome, de criança sendo abusada. Vai na casa da criança, você sai de lá correndo. Criança retirada de abuso. A África está aqui também. Assim como a escrava foi sensível e ajudou alguém do lado dela, a gente precisa ajudar alguém do nosso lado. O seu vizinho, o seu parente. Não adianta você ajudar, talvez. Mas Médicos Sem Fronteiras, né? Boldrini, tudo isso eu acho ótimo, eu também ajudo. Mas e o seu pai? E a sua mãe? E os seus irmãos? Tá tudo bem? Ou a gente vai entrar numa hipocrisia sem tamanho e ajudar todo mundo e quem a gente conhece, a gente não ajuda. Não tem como você ter uma autoestima equilibrada, restituída em Deus, se você não se parecer com Jesus. O que o Senhor deseja é que você entenda a sua identidade nele. Quando você consegue entender quem você é, o seu propósito de vida, o seu destino, o seu chamado, a sua vocação. Você não tem nem tempo para pensar na autoestima. Não tem. Você tem tanta coisa para fazer que você não tem tempo para pensar nela. Eu sou a favor de tudo que vocês imaginarem para melhorar a autoestima feminina. Sou a favor de tudo, de psicólogo, terapia, já fiz, faço, de plástica, já fiz, se tiver que fazer, faz de novo. Tudo isso, mas é tudo paliativo. Se você não entender quem você é, se você não aceitar esse amor, é o amor de Jesus que nos move, é o amor de Jesus que nos transforma. É Ele que vai restituir aquilo que precisa ser restituído na nossa vida. A autoestima é você com você mesmo. Não é com o seu marido, não é com A, não é com B, não é com C, é com você. Você precisa entender quem você é em Deus. Deus tem interesse nisso. Ele se preocupa com isso. Ele preparou essa noite para isso. É do caráter dele isso. Ele quer que você se sinta bem. Ele quer que você tenha realmente uma autoestima boa, equilibrada. Porque é isso que Paulo vai dizer, né? Não pense você de si mesmo nada muito além do que você é. Para que você não tenha a perna quebrada, como a ovelha, a perna quebrada, como Naamã. Teve várias vezes a perna quebrada, num texto pequenininho assim. Eu também já tive minha perna quebrada. É difícil, é doloroso, mas corrige, ensina, te deixa mais esperta. Hoje o que nós temos é a nossa oração, durante todos esse tempo, esse mês, durante todos os 12 dias de propósito que nós fizemos, é para que você se encontre em Deus. Que você receba a autoestima que o Senhor colocar no teu coração.
que Ele se revele a você, como Ele tem se revelado a nós, nos dando autonomia, discernimento, sabedoria e graça. São elementos cruciais. Talvez tudo que a gente falou aqui, que a gente orou, nossa, isso tudo para mim é muito novo. Eu não estou entendendo muito, mas eu quero. Eu quero esse amor, eu quero esse Jesus. Eu quero entender o que é isso. Hoje é uma noite para isso. Hoje é uma noite favorável para esse encontro seu com Deus. A maneira com que Deus quer se revelar a você, Ele nunca se revelou antes. A maneira que Ele quer arrumar o seu interior. Porque depois o exterior, gente, vai ser só a testificação. Ele quer te consertar de dentro para fora. Ele quer ter um encontro real com você. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer ser o seu primeiro pensamento, a sua primeira hora do dia, a tua primeira palavra. Ele tem esse lugar. Não adianta você tentar colocar nada, nós vamos ficar igual o balão do posto. Vai ser rapidinho, quando acabar a energia, quando desligarem da tomada, você volta ao mesmo marasmo. Hoje é uma noite de encontro e é uma noite de conserto. Se isso para você é muito novo, mas você deseja isso, nós queremos orar por você. Todas essas reuniões, elas vão acontecer num planejamento durante todo o ano. Mas hoje você está fazendo parte de uma história, você está marcando uma história. E hoje o Senhor te chama. Eu quero ser o teu pai. Eu sou o teu pai. Me reconhece como filha que você é. Eu te comprei. Me reconhece como filha, que a tua autoestima vai ser algo fácil de corrigir ao Senhor. Ele equilibra as nossas emoções. Ele equilibra aquela quando a gente fica às vezes meio deprimida, né? Triste com a gente mesmo. Mas vem o amor quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para uma história como essa da escrava. Fala, gente, eu não tenho direito de ficar triste. Olha a vida que Deus me deu. Eu estou aqui com saúde. Eu estou aqui sou perfeita, estou andando, estou falando. Eu não tenho do que reclamar. A baixa autoestima é um pouco de vaidade, sabe? E a gente precisa parar com essa história. Com essas historinhas de trabalhar nós, trabalhar o eu. A mulher valente que exige de você. Não tem nada. Sem Deus, gente, a gente não é nada. 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 Se não é o amor dele, se não é o resgate dele todos os dias. Eu quero orar por você, mas antes da gente orar, eu quero saber se existe alguma mulher hoje que quer realmente ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, com esse amor, e quer realmente fazer parte dessa família de Deus, porque pai e filha é família. Eu ainda não fiz, eu ainda não aceitei esse Jesus, Ju. Eu ainda não tive essa, eu ainda não fiz essa oração, eu ainda não reconheci isso. Eu ainda não verbalizei isso. Se tiver alguma mulher, eu vou pedir para que você feche os seus olhos agora, para que não haja realmente nenhum constrangimento. Nós estamos aqui em amigas. Não existe dedo apontado, não existe mulher com autoestima baixa ou acima demais. Nós somos todas iguais. Nós somos ovelhas do mesmo pasto.